Olha só, um arranjo muito interessante está acontecendo com Pacheco e Alcolumbre referente à vaga no STF e no TCU, tá? O Bruno Dantas, que hoje é ministro do TCU, talvez saia do TCU abrindo uma vaga para o Pacheco. Mas o Bruno Dantas vai sair do TCU, vai fazer o quê? Segundo está dizendo a reportagem aqui do Lauro Jardim, vai para a iniciativa privada, vai trabalhar na Avibraz. Eu não acredito nisso, não acredito mesmo, porque não faz sentido. Na Avibraz ele vai ser só um executivo, vai ganhar dinheiro, tá? Muito dinheiro, né? Mas menos poder. E esse pessoal que tá viciado em poder, cara, poder é bom pra caramba, bicho. É você que não sabe, que você não tem poder nenhum. A gente que não sabe que a gente não tem poder, mas esse poder é muito bom. As pessoas obedecem o que você manda. É impressionante. Então o Bruno Dantas não vai sair do governo para ser da Vibraz. O que pode estar acontecendo é um arranjo para ele ser o indicado do Lula para o STF. Olha aqui, ó. O Lula quer indicar o Bessias para o STF de novo, mas avalia timing melhor. Não, o Lula não quer, ele já viu que o Bessias não vai rolar. Não vai ter Bessias. Agora ele pode estar pensando no Bruno Dantas de fato. Seria uma maneira dele não dizer que perdeu para o Alcolumbre, né? Mas também você encaixa o Pacheco dentro do TCU. Olha só, eu acho uma solução terrível, tá? O Bruno Dantas, ele é um cara do sistema, ele é um cara que vai acabar apoiando o Lula, apoiando a roubalheira, apoiando a banda podre do STF, mas existe a possibilidade, neste caso, de um acordo do Senado com o Flávio Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que tem desdobramentos interessantes pra gente, tá? É lógico, parte do princípio que o Lula não vai conseguir emplacar o Bruno Dantas antes da eleição, o Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição, e aí a gente pode sonhar em alguma coisa boa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro 13, para quem está se afogando Jacaré, Tronco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É lógico que oficialmente o Lula vai brigar com o Alcolumbre, não sei o que lá, mas eu já falei para vocês, ele não consegue brigar muito com o Alcolumbre, ele não consegue o que fazer. O Lula está preocupado nesse momento de mostrar que está vivo. Não, eu ainda estou vivo ainda. Gente, eu não morri não, eu estou vivo aqui ainda. Essa é a preocupação do Lula nesse momento, porque sinceramente, politicamente ele morreu depois dessa decisão do Senado contra o Bessias, né? Então essa é a briga dele. Ele continua dizendo aqui, ó, Lula quer indicar Bessias ao STF novamente, mas avalia melhor timing. E eu não acredito nisso, eu não acho que isso vai funcionar. Veja, a situação do Lula agora é muito simples. Se ele ganhar a eleição, realmente, aí pronto, aí o Bessias vai entrar. Pode ser que não entre agora, pode ser que entre só ano que vem, mas vai entrar, porque aí vai ser mais 4 anos de Lula, em algum momento ele vai conseguir aprovar o Bessias lá no STF, né? Agora, o Lula, vamos supor da seguinte hipótese, o Lula perdeu a eleição esse ano, mas ele quer ainda indicar alguém para o STF, né? Ele não quer passar essa oportunidade para o Flávio Bolsonaro, né? Então ele teria um plano B. E aí olha só o que está se desenhando nessa história, tá? Aqui, ó. Alcolumbre abre caminho para Pacheco assumir vaga no TCU. Então aqui, ó, lembra, uma maneira que o Lula tem para resolver esse problema é indicar o Pacheco. Aliás, eu já falei para vocês, infelizmente, se o Lula indicar o Pacheco hoje, domingo, o Lula resolver sair e indicar o Pacheco, segunda-feira o Pacheco está aprovado. Eu estou exagerando, mas vocês entenderam, né? Rapidinho o Senado aprova o Pacheco. Por quê? Porque o Pacheco é do Senado, é um senador, é ligado a todo mundo lá no Senado. Por mais que tenha algumas pessoas que não gostem do Pacheco no Senado, a maior parte do pessoal tem um bom contato com ele e vai acabar aprovando ele. Então ele muito rapidamente seria aprovado. Mas o Lula não quer aprovar o Pacheco. Por que o Lula não quer aprovar o Pacheco? Porque seria passar recibo. Tá aqui Alcolumbre, você comeu o meu cu e eu gostei, porque, né, é a única alternativa. O Alcolumbre barrou o Bessias porque queria o Pacheco e o Lula não teve nenhuma outra alternativa que não fosse colocar o Pacheco. Então o Lula não quer isso. O Lula não quer o Pacheco para a vaga do STF. O Pacheco tem uma chance, tá? O Pacheco tem a chance de que, se o Lula perder, ele pode negociar com o Alcolumbre e com o próximo presidente, com o Flávio Bolsonaro, a vaga no STF. Mas eu não sei se o Flávio vai querer o Pacheco, porque o Pacheco, embora seja um senador, seja ligado ao Flávio, amigo do Flávio, estava lá com o Flávio no Senado, é ligado a ele, coisa e tal, o Pacheco é mais ligado ao Lula, né? Sacaneou a oposição, sacaneou a direita pra caramba aí nesses períodos, né? Então,
é uma coisa difícil. Mas olha só o que está dizendo aqui, ó. A Davi Alcolumbre não teve força para fazer Rodrigo Pacheco ministro do STF. E o Lula não vai aceitar, porque seria o Lula a indicar derrota para o Alcolumbre, né? Mas ele está no centro de uma articulação para que o senador que Lula queria como seu candidato ao governo de Minas ocupe uma cadeira no TCU. Lembra, o Pacheco tem o seguinte dilema: o Pacheco não ganha mais nem eleição de síndico no prédio dele lá em Belo Horizonte. Ninguém mais gosta do Pacheco, ele não tem nenhuma chance na política. Ah, mas se ele fosse lá para Minas, ele estava em segundo lugar. É, mas segundo lugar porque o nome dele é conhecido, mas a verdade é que ele ficaria lá para trás no final das contas. A chance dele ganhar qualquer coisa lá em Minas é mínima. E ele sabe disso. Já era. A carreira política do Pacheco acabou. Ele pode voltar a ser empresário de novo, mas é o que eu falo para você. O poder é gostoso, meu amigo. É que você não sabe porque você não tem. Mas poder é gostoso pra caramba. O Pacheco não quer voltar a ser empresário. Por mais que empresário também tenha algum poder, né? Tem muito dinheiro e coisa e tal, mas o poder institucional, o poder de mandar prender e arrebentar e coisa e tal, é um poder muito grande, cara. Mafioso saca essa parada também. Às vezes rola mais o suborno de poder do que o suborno de dinheiro. Mas enfim, o ponto é esse, né? O Pacheco sabe que a carreira política dele ferrou. Ele tinha expectativa esse ano de ser indicado para o STF, aí seria uma maravilha. Ele ficaria no STF como ministro do STF, um poder do caramba, uma coisa maravilhosa e coisa e tal. Só que não rolou, né? Não rolou, o Lula sacaneou ele, né? E sacaneou mesmo, porque parece que todo o acordo era para ele ser indicado na vaga do Barroso, né? Mas aí, no final das contas, é o seguinte: já que não vai ser, ele não vai ganhar nada, ir para o TCU é uma boa possibilidade também. O TCU também é uma boa alternativa, tá? Tem muito menos poder que o STF, não tenha dúvida nenhuma. O TCU é um órgão menos poderoso que o STF. Mas tem muito poder também, meu amigo, tem muita coisa lá também. É um órgão que, aliás, eu fico preocupado, eu fico imaginando isso, né? O pessoal criou um órgão para controlar a despesa do governo. E o órgão, cara, os TCU todo aí, o TCU e os TCM, né? Desculpa, os TCE, né, os tribunais de conta dos estados aí, cara, tudo nababesco, cara, um monte de coisa, um prédio. Como é que cria um órgão desse para controlar o gasto do governo? Devia ser um escritóriozinho, cara, pequenininho para controlar a coisa, né, para não gastar dinheiro, né? Acaba que os TCE e os TCU gastam mais dinheiro que o governo no final, gasta dinheiro pra caralho no final das contas. Uma besteira isso, mas enfim, essa é a solução deles, né? Então, é uma saída para o Pacheco, porque também o TCU é um emprego vitalício, tá? Tu fica até morrer ali, ou até se aposentar com 75 anos de idade, né? Então, seria uma alternativa para o Pacheco. Ele não pode ser eleito mais a nada, mas ele tem o carguinho no TCU, fica lá sentadinho, fazendo merda lá no TCU, até a aposentadoria dele, né? E literalmente o TCU também tem pouquíssimo trabalho também, faz praticamente nada. O ministro, tá? As equipes técnicas lá tem um monte de coisa para aprovar, de conta para aprovar, mas o ministro em si só dá o carimbão final, no final das contas, não tá nem aí para nada, né? Então, agora, olha só a história que está contando aqui. Mas peraí, mas como é que ele vai para o TCU se não tem vaga aberta no TCU, né? Nos próximos dias, a manobra sairá das sombras com a esperada renúncia de Bruno Dantas do TCU. Embora ele ainda tenha garantido os 27 anos como ministro do TCU, de novo, o TCU é vitalício até aposentadoria com 75 anos, Dantas vai aceitar um convite da iniciativa privada. Isso daqui tá estranho. O Bruno Dantas vai para iniciativa privada. Eu acho que não, hein? Mas olha só, mas ele está saindo do TCU, vai abrir a vaga para o Barroso, desculpa, para o Pacheco, né? Então qual que é a jogadinha? O Lula viu que perdeu com o Messias. Ele não pode botar o Pacheco, porque ficaria muito na cara que ele perdeu pro Alcolumbre, que o Alcolumbre mandou, ele botou o cara do Alcolumbre. Então beleza, vamos fazer o seguinte, eu indico o Bruno Dantas, lembra que era o terceiro nome que tinha na listazinha ali, né? A lista tinha 3 nomes, era lá no início, né? Era o Messias, o Pacheco e o Bruno Dantas. Então eu indico o Bruno Dantas sai do TCU, o Pacheco entra no TCU. Mas ficaria muito evidente essa jogadinha. Então o que eles estão fazendo? Eles estão combinando exatamente isso, mas primeiro o Bruno Dantas sai do TCU, vai para a Vibraz, tá aqui, ó. Aqui, ó. Em meio a especulações sobre o STF, saiba qual o provável destino do Bruno Dantas, né? Aqui, ó. Bruno Dantas, como a coluna anunciou, está prestes a deixar o TCU. Um dos destinos prováveis do ministro é a Avibraz, empresa criada em 61, especializada em produtos de defesa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Muito estranho isso, não acredito. É porque ele quer fazer isso invertido para justamente não dar margem a dizer que o Lula indicou ele só porque foi a trocazinha, trocou o Pacheco por ele. Então, mas a ideia é essa, tá?
Assim que vagar o assento no TCU, o assento do Bruno Dantas, Alcolumbre indicará o Pacheco, que será aprovado rapidamente, porque o Pacheco é amiguinho deles lá, né? Pelo regimento, essa é uma cadeira que cabe ao Senado designar. Então, essa cadeira, o Lula não tem o que dizer, é o Senado que escolhe a cadeira no TCU. Aí, ou seja, o Alcolumbre resolve o problema do Pacheco. O Pacheco, como eu falei para vocês, simplesmente morreu politicamente, não tem alternativas políticas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai para o TCU, fica lá encostado, lá até fazer 75 anos de idade, um banana, um idiota, com um nome que ficou sujo para sempre na história do Brasil, como o banana que deixou o STF crescer e destruir as prerrogativas do Senado, destruir as prerrogativas do Congresso brasileiro, mas ele vai ficar lá com um empreguinho de bunda lá, né, coçando o saco pelo próximo resto da vida dele, mas com muito poder. Então, essa é a jogada. Só que aí, não, o Bruno Dantas não vai para Vibraz, cara. Ele não vai. Ele vai ser indicado para o STF. Só que ele vai ser indicado para o STF mais adiante. Essa é a ideia do Lula, né? Então tá aqui, ó, ainda tem especulações sobre ser indicado para o STF. Apesar da forte possibilidade de Bruno Dantas migrar para a iniciativa privada, há no tribunal quem acredite que ele siga no páreo para uma vaga do STF. É lógico que ele segue no páreo para uma vaga do STF. É lógico que é um troca-troca que o Lula está negociando aí para não ficar muito feio para ele essa história, né? Sobretudo pelas movimentações do atual presidente do TCU, Vital do Rego, que mantém contato frequente com Lula. Pronto, é isso que está acontecendo, né? Esse é o acordo que eles estão fazendo. Agora, esse acordo pode ser bom pra gente, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês, pode ser bom pra gente no final das contas. Eu vou explicar por quê. Porque o Pacheco no STF pra gente não seria bom. O Pacheco seria muito ruim no STF. O Bruno Dantas é uma merda também. Lembra, quem barrou a privatização dos Correios foi o Bruno Dantas, tá? O Bruno Dantas, no final de 2022, a privatização dos Correios já tinha sido aprovada no Senado, estava pronto para fazer, o TCU segurou. Quem que segurou? O Bruno Dantas. Porque queria ajudar o Lula, queria manter o governo, o Correios estatizado para ajudar o Lula, né? Então, esse cara é um filho da puta também. Mas a verdade é a seguinte, vamos supor que isso tudo esteja sendo preparado pelo Alcolumbre e pelo Lula, dependendo das eleições. E aí que fica uma coisa positiva. Por quê? Porque o Flávio ganhando as eleições, a negociação pode mudar de figura, né? Vamos supor que comece esse negócio agora com o Bruno Dantas saindo, indo para Vibraz, na expectativa do Pacheco assumir o TCU. E se o Lula ganhar a eleição, o que acontece? Se o Lula ganhar a eleição, ele bota o Messias esse ano ainda, porque se ele ganhar a eleição, acabou, né? Aí não tem o que dizer. Aí o Lula vai botar, porque tem várias vagas agora para serem liberadas, e aí a próxima vaga ficaria para o Bruno Dantas. Então ele resolve os dois problemas de uma vez só. Ele já garante o Pacheco no TCU e garante o Bruno Dantas na próxima vaga do Lula, né? E o Messias também no STF. Mas se o Lula ganhar esse ano, eu já falei para vocês, se o Lula ganhar esse ano, fudeu, meu amigo, fudeu completamente. Mas se o Flávio ganhar esse ano, aí a coisa fica bacana, porque a gente se livra do Pacheco, que foi para o TCU, e na hora de negociar, essa negociação aqui é o Alcolumbre e Lula, não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro. Aí, ou seja, a situação fica diferente. Depois da eleição, o Flávio Bolsonaro ganhando a eleição, a negociação é toda outra. O Bruno Dantas se ferra, fica lá na Vibraz, lá boa sorte para você, e a gente coloca outra pessoa no STF na vaga do Messias, né? Me parece ou seja, é uma armação que é para ajudar o Lula, mas pode ajudar o Flávio também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.